Muito bem, gente. Eu vou até o fim da mensagem desta noite. Eu vou fazer um apanhado das últimas reflexões para gerar conexão para onde nós estamos indo. Nós não inventamos mensagens, nós estamos caminhando passo a passo na direção de um alvo que esperamos alcançar no final do ano. Me lembro que no encontro de domingo próximo passado, eu dizia que nós seremos desafiados. Todos estão me ouvindo bem, com clareza? Alessandro, me ouvindo bem? Eu dizia que nós seremos remetidos a um desafio, ou fomos, ou teremos sido remetidos ao desafio, esta semana, de amarmos nossos inimigos. A sua espiritualidade tem mais a ver com isso do que qualquer ascetismo religioso ou qualquer prática ritualística. Orar pelos que te perseguem é sinal de crescimento. Ser tolerante com aqueles que comumente você não é, poder celebrar os outros que são tão diferentes de você, é um grande sinal de um salto de maturidade na nossa natureza. Eu estava pensando nas palavras de nosso Senhor, em Mateus capítulo 10, versículo 39, que diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perder a sua vida por minha causa, acha-la. Eu começo dizendo para você que o seu crescimento tem mais a ver com sua dor do que com qualquer outro ambiente que você possa pensar. Aquilo que te incomoda, aquilo que te tira do sério, aquilo que te ira, aquilo que te traz indignação, aquilo que você não para explicar e justificar o tempo inteiro, pode ser isso, aquilo que coloque você numa dimensão de grandeza, numa dimensão de maturidade. Portanto, não subestime sua dor, seja ela qual for, porque Deus pode estar escondendo, ocultando, colocando dentro da sua dor sua melhor oportunidade de ser uma pessoa madura. Eu dizia domingo que pode ser que na tragédia do seu casamento você se torne um grande pastor de famílias. Pode ser que na sua grande tragédia empresarial, Deus faça de você um líder de empresários. Pode ser que na sua grande derrotada política, Deus faça de você o maior político desta cidade. Então não subestime sua dor e nem as aparentes desvantagens que aparecem no cenário. Aquilo que aparece no cenário não diz toda a verdade para você. É um indicador humano, não é um indicador divino. Deus é aquele que tira aquele que está em último lugar e o coloca em primeiro. É só Ele desejar que isso aconteça. Portanto, não subestime aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Tenho pensado que a vida assume uns contornos, uns recortes, meio que sem sentido, desconexos na vida, e vez por outra, nós nos encontramos fazendo coisas que não há sentido nenhum, levando tralhas, bugigangas inúteis, acumulando sentimentos de destruição, de autodestruição, conduzindo a vida a um status cada vez menor. E não há sentido, por exemplo, nos grandes feitos. Às vezes nós nos arrumamos todos para fazer um grande feito na terra e acabamos reduzindo a nossa vida a um ato único, quando o que Deus deseja é que você transforme seu cotidiano, aquilo que acontece no seu dia a dia, no seu grande memorial. Fomos chamados por Deus a levantar memoriais dentro do nosso cotidiano. Isso é gerar grandeza na vida. Não fica esperando uma oportunidade única para o seu nome ser conhecido na terra, porque o que muda a vida dos seus filhos, dos seus amigos, da sua mulher, dos seus pares de vida, dos seus pares de negócio, é aquilo que você anda fazendo todo dia. Muito bem, estou fazendo esta colcha de retalho para
me encaminhar para a primeira mensagem desta série, mas eu não posso, alguns de vocês nem apareceram por aqui os últimos meses, e eu preciso botar um pano de fundo para ter sentido aquilo que vamos falar a partir daqui. Tenho me lembrado que a dor da solidão pode fazer de você uma pessoa melhor e de melhor convivência. A dor da escassez pode fazer você reinar em vida sobre situações inesperadas. A dor da contradição pode levar você a sair desse mundo contraditório e entrar no mundo proposto para a sua vida. Me lembro do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Se anime, porque Jesus, quando estava lá, pendurado na cruz, ele estava no meio de uma grande contradição. Ele estava se tornando o rei das nações, no entanto, sofria a dor e a agrura da cruz. Então a sua dor pode colocar você num novo tempo, num novo mundo, num novo status. Não subestime as contradições da sua vida. Tenho pensado que às vezes o púlpito é um lugar de muitas contradições, pastor. Quantas vezes nós estamos aqui pobres enriquecendo vocês, tristes alegrando vocês, com dores e febres gerando fé e confiança em vocês. Quantas vezes o que estamos fazendo aqui é proclamando que a palavra é mais poderosa do que nossa própria experiência. E isso será uma contradição, uma vez que no mundo onde a gente vive, a gente quer somar essas duas coisas: a experiencialidade da palavra, a verdade posicional da palavra e a verdade experimental. E muitas vezes nós vamos viver uma contradição. Me lembro de um período em que minha esposa se queixava de um problema grave no seu órgão reprodutor, e nós fomos ao médico, e o médico disse: vamos ter que fazer uma esterectomia. Ela era muito jovem, muito jovem. Clarice arrancou o útero e os ovários, não tinha 35 anos, uma menina ainda, bonita, magrinha, e viveu e tem vivido muitas contradições por causa disso. E um dia eu disse para Deus: Senhor, eu tenho curado tantas mulheres de câncer no útero, e não eram poucas. Foi um período de muita afluência nessa coisa da cura. Não sei explicar como é isso, mas eu curei muitas mulheres de câncer no útero. E um dia eu disse: Senhor, se tu não curares minha mulher, eu paro de orar por mulheres com problemas no seu órgão reprodutor. E por favor, ou tu me respondes e cura minha mulher, ou a partir de hoje tu não podes mais contar comigo para esse tipo. Eu perdi a autoridade quando o Senhor não está curando minha mulher. Eu ouvi com muita nitidez. Algumas vezes, eu não sou de ouvir vozes, mas algumas vezes eu ouço as coisas com tanta clareza. E naquele dia o Senhor me disse: a minha palavra é mais poderosa e mais confiável do que a tua experiência. Você vai continuar curando as outras mulheres, e eu vou fazer com que ela tire seu útero e seus ovários. Aquela contradição quase me mata, quase me mata. Ver minha mulher com 35 anos de idade passando por uma esterectomia. E a partir desse dia, eu fiquei tão possuído por esta contradição, que foi a partir daí que eu comecei a curar cego, foi aí que eu comecei a curar corcunda, foi aí que eu comecei a curar câncer, com maior profusão ainda. A sua experiência e a minha experiência não anulam o poder da palavra. Deus faz o que Ele quer, quando quer, a quem quer, porque Ele é Deus e nós somos servos seus nesse afã. Então, esta contradição às vezes gera muita dor. A dor da imaturidade é uma delas.
Eu contava para você alguns anos atrás que eu pastoreava uma igreja, era uma igreja de pessoas bem abastadas financeiramente. Eu era só um jovenzinho, eu e Clarice fomos ordenados nessa igreja aos 24 anos. Sabe o que é 24 anos? Alguns de vocês já passaram há muito tempo de lá. Nós só tínhamos 24 anos. E eu ouvia, ao subir a escada para preparar alguma coisa para o ato do culto, duas senhoras conversando no bebedouro que ficava embaixo das escadas, e ela dizia: eu não vou submeter a esse moleque. O moleque era eu, que ia ser pastor dela naquele momento. Ela nem considerou Timóteo, que era mais novo do que eu na época, né? Quando ela disse: eu não vou me submeter a esse moleque, é só uma criança. Ah, filho, eu chorei. Na verdade, acho que ela tinha até razão, né? Mas a minha cabeça não podia admitir que ela estava desprezando minha imaturidade. De verdade, não dava para eu segurar o tranco das loucuras que aconteciam no meio de uma igreja elitizada. Eu não queira pastorear uma igreja de elite, é furada. Eles são impastoreáveis, não se submetem a ninguém. A minha experiência e de alguns dos meus amigos, né? Igreja, cara, ela é igreja porque ela tem pobre, rico, gordo, magro, negro, mameluco, branco, forte, fraco, gente boa, gente que não é boa. Igreja é isso, é esse balacobaco. Balacobaco? Isso é igreja. A dor da reprovação. Eu imagino que um dia você deva ter sido reprovado de alguma forma, né? Fez alguma coisa com tanta excelência em você, mas nem toda a excelência que você se dedicou naquele momento foi capaz de dar um salto de admiração e de respeito na sua vida, né? Frustraram o seu trabalho. Então, a dor da reprovação é muito forte, pode parar uma pessoa, né? Pode paralisar um ministério, pode paralisar um profissional capaz, pode parar um filho, um pai, uma mãe, um marido. Então a dor da reprovação pode parar você, ou pode fazer você saltar as muralhas, pode fazer você pular muito alto. A dor da expectativa frustrada. Cara, como eu gosto de agradar os outros. Não é média, nem faço o papel do bom moço, não é isso. Mas eu tenho um desejo tanto de agradar as pessoas. Mas quantos de vocês já se frustraram com expectativas geradas sobre mim? Acharam que eu era alguma coisa que ainda que eu me esforçasse tudo, não seria, porque eu sou eu. Agora, tem uma coisa, eu gosto muito de ser eu. I love me. Eu me amo, me respeito, eu sempre serei honesto com os meus amigos, eles logo conhecem meus limites e conhecem minhas dificuldades, eles não vivem do meu lado enganados. Mas é possível que a dor da expectativa frustrada pode parar coisas na sua vida, mas se você for capaz de continuar avançando, você pode dar um salto quântico na sua história, ok? Bom, introdução 1, vou para a introdução 2, está bom nesse ritmo? Deixa eu te dizer, eu preciso muito da sua ajuda. Eu estou há uma semana com muitas dores, um cálculo renal que ontem me levou a uma febre alta, a dores. Eu não dormi essa noite toda, então todo o meu corpo está assim como que anestesiado. Então por isso eu estou tão devagar e tão lento, mas se você cooperar comigo eu vou até o fim. Não é um ato heróico meu estar pregando aqui, não é isso, é minha competência. Eu não justifico coisas na minha vida, tudo que eu tenho que fazer, eu farei. Se Deus não me impedir de fazê-lo, eu farei, porque minha carne, meu tabernáculo terrestre, ele está debaixo da força e do poder do Espírito de Deus que age no interior deste tabernáculo, no meu espírito. E eu quero dizer para você que eu já não estou com febre, estou suando. Quero dizer para você que eu estou sem dor. Isso não é ato heróico, mas eu não posso
fazer de conta de que esta série de conferências é para nós um passo de grandeza na direção do nosso futuro. Muito bem, gente. Eu, ainda na introdução 2, desculpe a bagunça que eu estou fazendo, eu durante anos dei aula de homilética num seminário, mas eu sou um bagunceiro, não acredita em mim nessa coisa de homilética, porque eu sempre vou andar na contramão. Muito bem, um dos maiores desafios da vida é o crescimento, é alcançar maturidade. Esse será um dos seus maiores desafios, porque isso será competência sua e não de Deus. Na competência divina, Ele fará tudo o que Ele tem que fazer. Na nossa competência, cabe a nós fazermos tudo aquilo que a nós nos cabe como competência. Então, sair desse estado menino do ser para entrar no estado de maturidade vai exigir de nós mais do que mudanças de hábito, que eu falei agora. Vai exigir, porque a mudança dos hábitos vão depender da disciplina do seu corpo. É possível que você não tenha nenhuma grandeza em você e consiga mudar hábitos, se você for perseverante, se você for bem disciplinado. Então, a disciplina da carne, ela não é um salto de qualidade na nossa maturidade. A nossa maturidade terá mais a ver com mudanças de estruturas. Aqui está o nosso grande desafio. Imagina você que nós vivemos 30 anos, 40 anos, 50 anos, alguns de vocês já viveram 60 anos dentro de uma estrutura, ouvindo contos filosóficos, ouvindo lendas teológicas que nem conferem muito bem com as Escrituras, mas você acreditou que diziam a verdade, você admitiu aquilo como verdade, você lançou um fundamento seguro e neuroassocia todas as suas experiências com aquele fundamento que está lá, que necessariamente não tem a ver com a palavra, tem a ver com a lenda denominacional, tem a ver com a lenda das mulheres caducas, tem a ver com um monte de outras coisas. E agora, você entra no desafio de viver o que a palavra diz sobre sua vida. Aqui estará o nosso desafio, mudar o modelo sobre o qual nós estamos plantados. Durante anos, como uma nação do extinto terceiro mundo, nós aprendemos a ser serviçais. Até hoje, nós temos um país de vocação serviçal. Hoje, nós temos um país a quantidade de empregos é de mais de 70%. João, me atualiza aqui, quantos por cento de serviço a gente tem hoje no país? Quanto de serviço, quantos empregos baseados na área do serviço nós temos? 70% já era, não é? Pode ter até aumentado isso. A indústria está caindo, o serviço tem aumentado. Então imagina, 70%, vamos fazer uma conta muito miserável aqui, de que 70% da nossa nação gera empregos na área de serviço. Sabe onde isso começa? Isso começa na colônia. Colônia? Começa com uma cultura colonizadora. Já tenho dito para vocês que a palavra colônia vem da palavra colo. Colo é onde ficam os intestinos. O terceiro mundo era o intestino do primeiro mundo. E aí, nós estamos vivendo hoje num país cujas maiores oportunidades são na área de serviço. É claro que você pode fazer um serviço com muita grandeza, não é disso que eu estou falando do fundamento desta vida de trabalho mais do que a vida de labor. Isso é um salto de retrocesso na criatividade de cada um de nós. Tudo que nós fazemos é correr atrás da carteira assinada. A gente pode ganhar 10 vezes menos, mas se a carteira é assinada e no final de um ciclo o INSS vai aposentar você, ainda que seja aos 95 anos, você está torcendo para que isso aconteça. Não parte para uma vida libertadora. Você está entendendo? Estou me fazendo entender? Muito bem. Há estruturas em nós que precisam ser abortadas.
há fundamentos que precisam ser arrancados. É preciso crescer nossas raízes, ampliar nossos galhos e preparar nossa vida para a frutificação. Deus tem colocado nós num novo nível. Olha, eu não sou um profeta do caos. Eu não me encontro mesmo vivendo a experiência de que nós estamos vivendo uma tragédia. Eu acho que nós vamos mudar e mudar muito, mas só tem uma maneira da gente mudar, se a gente mudar a cabeça da gente. Se não mudar a sua cabeça, se não mudar suas perspectivas, se não mudar suas estruturas mais internas, a gente vai repetir aquilo que os nossos bisavós e tataravós viveram no século colonial. Muito bem, gente. Deus, para que a gente dê esses saltos, Ele tem um hábito. O hábito dele é nos mover do habitual. Ele nos arrancará daquilo que é habitual o tempo inteiro. Por exemplo, para você crescer espiritualmente, Deus vai arrancar o habitual da tua relação religiosa. Vai colocar você, por exemplo, dentro de um Egito, no meio de uma congregação que só tem um crente, você. E você precisa trazer a glória de Deus dentro desse Egito. Deus tira José do habitual da casa de Jacó e o coloca dentro do Egito, onde só tinha um crente aquela congregação, e esse crente era ele. Ele teve que aprender, mesmo casando com uma egípcia, viver a integridade do reino que estava sobre a vida dele. Ele precisou viver dentro do palácio de Faraó, sendo chamado por Faraó de meu pai. Ele mudou o Egito, porque decidiu se mover pelo tabernáculo, por a nova mentalidade de alguém que traz o reino para a terra. Só os meninos infantis querem dominar os outros. Homens adultos são como José, desejam libertar o Egito e libertar todos aqueles que estão à sua volta. Até quando nós vamos contar histórias tristes para sermos beneficiados por alguma benesse de alguém? Outro dia eu me lembrava de uma história que nem sei se tem cabimento, mas eu vou contar para você. Um amigo entrava no banheiro do prédio da igreja, e quando ele saiu da cadeira para o banheiro, uma pessoa também se levantou e foi à frente. Quando ele chegou bem lá na frente, ele entrou dentro de um sanitário deixando o outro livre, e o amigo entrou. E ele dentro daquele sanitário, não aconteceu aqui, eu espero que não tenha acontecido aqui, viu? Então, quando o amigo entrou, ele começou a orar e dizia: Jesus, tu sabes, eu tenho 3 filhos, estou desempregado. Senhor, levanta alguém dentro dessa igreja para ter misericórdia de mim. Senhor, um servo teu, um homem sensível, cheio do Espírito Santo, que possa me ajudar a pagar minha conta do aluguel, que é tanto, a conta de luz, que é tanto, o mercado, que é tanto. Oh, Jesus, eu não tenho coragem de pedir nada a ninguém, nem de fazer qualquer coisa para chamar a atenção de alguém, por isso eu vim para o banheiro. Quando acabou, aquele irmão que não foi movido pelo Espírito, foi movido pela piedade, pela misericórdia, por uma fala que julgou ser honesta. Até quando nós vamos contar histórias tristes para as pessoas terem pena de nós? Até quando nós vamos contar histórias de vitimação para que as pessoas... Você nunca vai liderar na sua vida, você nunca vai assumir controle na sua vida se você é refém da sua própria história. Portanto, querido, se Deus colocar você no meio de uma situação difícil, como eu disse domingo, se Deus colocar você no meio do deserto, faça florescer esse deserto, porque a natureza do ressurreto habita dentro de você.
Sabe, aprenda a orar, aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar em Deus, sabe, tira a tua vida da mão dos outros e coloca a tua vida na confiança e no poder de Deus que é sobre a tua vida. Você nunca vai ter uma experiência com Deus se toda a experiência que você tem está baseada na tua relação humana. Não está agradando muito, né, gente? Desculpe. Eu, há anos atrás, trouxe um vídeo para os pastores que estavam comigo naquela época. Era a história do pastor Zapata, que, meus irmãos, depois de ter ouvido a história de Zapata, nunca mais eu dei desculpa na minha vida. Zapata era um homem cego e tetraplégico. Ele estava deitado numa cama e ele não saía de lá. Ele era uma cama que ela era rotatória, então eles levantavam a cama, amarrado na cama, Zapata pregava, com força, com autoridade, e notadamente, Zapata era um tetraplégico e cego. Um dia eu ouvi Zapata dizendo: Zapata dizia, nosso ministério, são palavras dele, o nosso ministério não é pautado no pedir, mas no dar. Eu cego e paralítico, mas a palavra está livre. Quando eu ouvi isto deste homem, meu espírito se constrangeu. Eu disse, nunca mais eu posso dar uma desculpa. Se Zapata não está pautando seu ministério no pedir, mas no dar, eu não posso nunca mais ter uma mentalidade de pedinte. Eu não posso achacar os prefeitos, eu não posso achacar os vereadores, os deputados, o presidente da República ou qualquer poder político fazendo barganha, vendendo os votos da igreja para que ele possa me dar uma vaguinha ou arrumar emprego para algum crente aqui de nossa igreja. Você nem se atreva a me pedir esse tipo de ajuda, porque eu não me dou a esse tipo de comportamento. Por isso eles continuam me respeitando, porque dinheiro público tem que ser investido na polis, não nos interesses pessoais, não nessas barganhas, assim que me envergonha. Eu vou falar. Olha, eu nasci há muitos anos na igreja, sempre tivemos retiro espiritual. Hoje, inventamos uma história de retiro cultural para o governo patrocinar nossas aventuras dentro da polis. Desculpe, gente, mas se você soubesse o quanto eu já briguei com esse projeto, o quanto eu já bati de frente com os idealizadores desse projeto, é que ele ganhou força de lei, eu não posso nem mais mudar, mas me envergonha, todo carnaval me envergonha. Todo carnaval eu me constranjo diante de um chamado desse, para que o Estado invista uma verba, para que a igreja possa fazer seu show e promover comícios antes do pleito eleitoral. Não, querido. A igreja do Senhor Jesus traz honra e glória para Ele, não é pedinte, ela é doadora. Vossa Excelência não terá um pedinte aqui. Aqui terá parceiros de contribuição. E não me venha com história. Eu pastoreava uma igreja e apoiei um candidato porque confiava nesse candidato. Eu morava no Rio de Janeiro. Um dia, esse candidato foi aprovado no pleito, se tornou um dos mais votados na cidade. Uma semana depois ele vai à igreja, eu estava no escritório, e ele pediu um espaço na agenda, entrou, se sentou, colocou uma chave de um carro, era uma Kombi, acho que carro de igreja naquela época era Kombi, né? Uma Kombi nova, botou assim a chave e disse, Bispo Renato, por sua cooperação e parceria. Eu disse, meu irmão, o senhor me perdoe, mas o senhor está me insultando. Isso é um insulto que o senhor está fazendo. Se o senhor soubesse quem eu sou e o que eu sou capaz, o senhor não teria esse despautério de vir me oferecer um prêmio.
Eu votei no senhor e pedi a alguns amigos que votassem por causa do seu caráter. Se fosse hoje a eleição, o senhor não teria nem o meu voto, nem o voto daqueles que eu pedi, porque o senhor está como qualquer político que anda olhando o bolso do eleitor. Ele não gostou, mas levantou, pegou o carro e nunca mais voltou. A igreja não é pedinte, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não nasceu com a vocação de pedir, mas com a vocação de dar e de contribuir, amém? Isso também é crescimento, porque, meu irmão, você não pode imaginar o que acontece nos bastidores da cidade. Vamos lá. Gente, está quase chegando a hora, hein? Eu nem saí do lugar, mas tudo bem. Gálatas capítulo 4, versículo 1, é o texto da minha predileção esse mês, e eu quero ler junto com você. Gálatas 4, 1. Obrigado por estarem cooperando comigo aí, atentos, viu? Muito obrigado. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é um menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é glorioso conceitualmente, porque o que Deus fez na nossa vida, de forma conceitual, foi arrancar de nós o status de escravo e fazer de nós pessoas livres. Tirar de nós a condição de meninos guiados pelas muletas da religião e nos colocar diante da presença de Jesus. Ele nos remiu e estabeleceu a condição. Eu dizia esses dias que essa coisa, o sangue de Jesus, não é uma muleta vocálica. O sangue de Jesus foi o preço pago para comprar homens, remir homens de toda raça, língua, povo, tribo e nação, e constituí-los como reis e sacerdotes, para que eles possam reinar sobre a terra. Você assumiu a condição de um homem livre em Jesus. Precisa agora assumir a demanda, e aqui está a grande tensão, é assumir a demanda de um homem livre, é parar de usar muletas para se defender, se escorar e andar baseado nelas. Você precisa ter intimidade com Deus para ganhar liberdade, e para ganhar intimidade você precisa ter uma relação mais íntima com Deus. Você precisa ser um cúmplice um pouco mais real, ou seja, o Espírito de Deus precisa governar a sua vida. É que quando eu digo o Espírito de Deus precisa governar a sua vida, eu às vezes acho que alguns de nós acham que mover-se pelo Espírito de Deus é mover-se pelos esquisitismos do ascetismo religioso. Eu conheci um rapaz que ele dizia que ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, que ele andava pela rua e o Espírito Santo dizia para ele, agora corre, e ele corria. Agora para, e ele parava. Agora anda para a direita, e ele andava. O Espírito Santo não vai enlouquecer você. O Espírito Santo não vai enlouquecer você. O Espírito de Deus entrou dentro de você para arrancar todas as suas, todos os seus desvios, todas as suas fraquezas, sejam neurológicas, sejam mentais, sejam emocionais. Quando o Espírito Santo entra de você, ele cura você por dentro. Ter intimidade com Deus pode mudar a sua mente. Compreende? Então, querido, nessa demanda, você precisa deixar de ser menino. É uma escolha, uma decisão tomada.
Você precisa decidir. Ao invés de dar aquela resposta emocional, quando a gente cresce, a gente escolhe as respostas que dá. Leia comigo a palavra responsabilidade aqui, por favor. Ela foi constituída de duas palavras: resposta e habilidade. Responsabilidade é ser habilidoso para dar resposta. Quem dá qualquer resposta não é responsável, é um menino. Compreende? Quem acha que dá qualquer resposta faz de você um cristão melhor, mais honesto, pode fazer de você uma pessoa inconvivível. Porque se a sua verdade for verdade pela verdade, você não constrói. Nossa verdade tem que ser regada pelo amor, ela tem que ter fim determinado. As verdades devem ser libertadoras e não opressoras. Quantas vezes nós usamos do púlpito da nossa igreja a verdade para oprimir as pessoas que estão ao nosso redor? Porque nos parece espiritualidade fazer cara de carente. Parece-nos espiritual que aquele culto acabe com choro. Eu vi um pastor, ele estava conversando perto de mim, infelizmente estava perto de mim, eu não pude me calar. Ele dizia, lá na igreja, o culto tem que terminar todo mundo chorando. Disse, que loucura é essa? E disse, tem que sentir a dor do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais próximo de Deus. Disse, louco! A nossa aproximação com Deus nos faz distantes do pecado, seja ele qual for. Deus não está interessado em ficar futucando o seu pecado, o que Ele quer é que você seja uma pessoa livre e dê respostas maduras aos estímulos, sejam emocionais, sexuais e etc, etc, etc. Conversava com minha filha, durante anos, gente, tudo que a gente falou sobre o corpo foi sobre sexo antes do casamento, masturbação. Tudo que a gente falou sobre o corpo estava reduzido à prática sexual, e nós nos esquecemos de contar para os irmãos que no corpo deve haver saúde, melhor alimentação, melhor exercício. Nós esquecemos de contar essa história, que está no corpo uma dieta saudável, para você se tornar uma pessoa melhor, e a gente fica agarrado nessa coisa de é pecado, é pecado. Deus quer levar você além do pecado. Não, se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas a Ele. Você entendeu? Você entendeu? Deus quer levar você muito mais além dessas loucuras. Muito bem, gente, vou caminhando para o meu último passo. O desconforto fará parte da nossa vida até morrermos. Você precisa se acostumar com desconfortos. Para você melhorar, você vai ter que conviver com desconforto. Desconforto não é ausência da unção de Deus, da presença de Deus e da paz de Deus. Desconforto é sinal de que Deus está movendo você de um lado para o outro e fazendo de você uma pessoa melhor. Então, precisa aprender a conviver com os desconfortos, sejam eles quais forem. A operação da mudança de hábito, eu disse para você que disciplina o corpo, mas a mudança de modelo vai mover com sua natureza. Não há quem viva uma vida gloriosa se não nascer de novo. O novo nascimento é a única condição que coloca você em lugares que você nunca pensou que pudesse ir. O silêncio de Deus, vou voltar a isso, porque não sei o quanto você prestou atenção no silêncio de Deus no domingo passado. Eu dizia que o silêncio de Deus incomoda muita gente, me incomodou durante muitos anos. Quantas vezes, na tentativa de ouvir Deus de alguma forma, e o silêncio de Deus era como se eu estivesse sendo reprovado naquele quesito, porque Deus não falava nada. Eu recorri a todos os recursos da época, fui à Bíblia, à caixinha de promessa, fui aos profetas, fui ao Deus me acuda, para tentar encontrar uma palavra. E um dia, lendo a história de Moisés, que foi a história que eu frisei, Moisés está bem na porta do mar para atravessar, um faraó muito furioso atrás, e tudo que ele faz é o que a maioria de nós vai fazer, orar.
nos ensinaram isso. E Deus então disse para ele: Moisés, por que tu clamas a mim? Não era para clamar. É que assim, gente, quando o silêncio de Deus acontece na sua vida, para mim é um sinal. Eu não estou fazendo um tratado teológico, tá bom? Eu não estou defendendo um tratado teológico. Para mim tem um sentido. No silêncio de Deus há uma expectativa minha. É que no silêncio de Deus, o que Deus espera é que eu haja exatamente como Ele agiria naquela situação, naquele momento e naquela condição. Desconfie quando Deus se faz silencioso, que você está se tornando uma pessoa mais madura e já pode agir no nome do Senhor. Já pode abrir mar, já pode colocar o cajado na água. Desconfie que Deus vai colocar você no meio de situações improváveis para que seu crescimento possa ser notado por todos. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, Cristo. Vocês estão felizes com Jesus? Sabe como é que eu me sinto agora? Quando eu vejo assim uma água bem cristalina, que qualquer pessoa pode beber, e eu tocar nela e sujar essa água. Você percebe o que eu estou falando? O Espírito Santo, ele é muito sábio, né? Deus. E ele conduzia esse momento exatamente porque ele sabia que você entenderia o que ele quer agora. E eu também estou entendendo a mente do Espírito. Eu não vou pregar, não vou aumentar nada mais. Eu só quero fazer uma coisa. E tem a ver com o que o Espírito está falando com você, no seu coração. Tem uma hora, meus irmãos, que o crescimento só depende da natureza. Sim ou não? Deixar a natureza seguir seu curso. Biologicamente é assim. E espiritualmente não deixa de ser assim. Mas se você ficar crescendo sentado numa cadeira ou deitado numa cama, que tipo de pessoa você vai ser? Se você for uma pessoa sedentária, e aqui eu acho que tem alguns que são, né? Ou se você se exercitar, que tipo de pessoa você vai ser, biologicamente falando? Você percebe o que eu estou querendo dizer? A decisão é sua, do tipo de pessoa que você vai se tornar. Fisicamente falando, é assim que funciona. E espiritualmente falando, também é assim que funciona. Chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Se você vai crescer saudavelmente ou não. Se você vai crescer com o seu organismo em dia, uma boa dieta. Alguns não podem escolher isso, porque às vezes a vida impõe certos limites. Mas, se você vai se exercitar corretamente, depende só de você. Sim ou não? Também, de modo espiritual, nós colocamos muita culpa em Deus. Quando muitas vezes, e na maioria das vezes, depende somente de nós mesmos. Não é, doutor Bentivi? A maioria das doenças, a maioria absoluta das doenças poderia ter evitado num determinado momento. Sim ou não? Por que é que as igrejas, quando eu falo as igrejas, eu estou falando no plural, não é a igreja de Jesus, no sentido do corpo místico de Cristo, do qual você é membro, você é parte, mas as igrejas, elas têm sido, em muitos aspectos, adoecedoras de pessoas,
Porque as pessoas permitem. Imagine que eu, por exemplo, chamasse você para um banquete e servisse veneno. Dissesse, você vai tomar um pouquinho de veneno hoje. Quantos de vocês iriam provar esse banquete meu? Hã? Quantos? Mas se eu botasse veneno escondidinho, não dissesse nada, vocês não voltariam a segunda vez. E muitas coisas que estão sendo ditas por aí são veneno na alma. É legalismo, obrigando você a fazer o que você não precisa fazer, porque Jesus disse, está feito, está resolvido, está consumado, eu já fiz a obra. Então eu não quero mexer mais nesta água, não. Eu estou só chamando você para beber esta água, como ela está. Que você tome uma decisão de assumir a sua vida. Para de botar a culpa nos outros. Para de começar a responsabilizar os outros por algo que só depende de você. A obediência a Deus é um caminho sem volta, meus irmãos. Escute, não é possível você andar com Jesus sem três coisas. A primeira é rendição absoluta. Não é possível você andar com Jesus sem tê-lo como o Senhor absoluto da sua vida. O controle é dele, mas a decisão é sua. Diga comigo, rendição absoluta. Segunda coisa, obediência plena. Deus não negocia nada com ninguém. Ou você obedece, ou então nada feito. E sabe qual é a terceira? Primeira qual é? A segunda? Obediência completa. E a terceira é algo que não dá para olvidar. Confiança total. Escute bem. Primeira, rendição absoluta. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Segundo, obediência completa. Terceiro, confiança total. Você confia em Deus? Você se rendeu ao senhorio dele? Você obedece a ele? Então eu vou pedir que você, neste momento, e só você e Deus, só você sabe o que eu estou dizendo, porque eu estou falando para o seu espírito. Eu não estou falando só para a sua mente, eu estou falando para o seu espírito. É um desafio que você vai dormir com ele hoje. E eu sei que alguns não vão dormir hoje à noite. Sabe por quê? Porque o Espírito vai incomodar você a partir de hoje a tomar uma decisão que você está adiando. Porque bota a culpa em um, na profecia de outro, no esculacho de um, na crítica de fulano, na perseguição de outro, porque lá atrás alguma coisa aconteceu, porque de algum modo a vida não foi muito boa para você, porque seu pai ou sua mãe de algum modo não foram tão bons, porque perdeu o emprego tal dia, porque alguma coisa aconteceu. Veja bem, a sua vida está nas suas mãos. Você decide que tipo de pessoa você quer ser. E a bênção de Deus repousa sobre você. Escute, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual você é membro, nós somos, vou chamar de a coisa, mas não é coisa, é mais do que isso.
a coisa mais importante no universo. Não há nada mais importante no universo do que a igreja. Escute. Alô, quem dá glória a Deus aí? Não há nada mais importante no universo do que a igreja. Estou falando da perspectiva depois de Deus, correto? A Bíblia diz que todo o universo aguarda a revelação dos filhos de Deus. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos estão aguardando essa hora bendita em que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Mas isso começa aqui. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Você é parte da igreja de Jesus? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que ele está dizendo? Se você assistir a qualquer filme que tem guerra e alguém está num castelo, o que acontece? Qual é a parte que eles atacam com mais furor? É o portão principal. Se tiver mais de um, pior para a cidade, porque eles vão botar em 2, 3, que seja. Essa ideia, todas as fortalezas de Satanás, que aqui ele chama de inferno, não são páreo para você. Nenhuma delas, porque as portas não vão prevalecer contra o ariete na mão de um homem, uma mulher de Deus que está disposto a cumprir sua missão de ser mais do que vencedor por aquele que nos chamou. Está na hora de parar com desculpas. Está na hora de assumir o que Deus quer que você assuma. Está na hora de você largar o velho complexo daquela velha pergunta: o que é melhor, ser cauda de baleia ou cabeça de sardinha? Nenhuma coisa, você foi chamado ou chamada para ser alguma pessoa que faz diferença em todo o tempo. Onde quer que você esteja, você lá foi chamado por Deus, enviado por Deus para fazer diferença. Não precisa ser melhor do que ninguém, não precisa brigar com ninguém, basta você estar na posição de ser usado por Deus, onde Deus lhe colocou, que Deus vai fazer o trabalho. Ele sabe fazer o trabalho dele. É saber se você sabe estar debaixo da autoridade dele. Pare de arranjar desculpa. Quando Deus lhe der a chance de falar, abre tua boca e seja profeta de Deus onde Deus te mandar. Tem gente que vai para um lugar sozinho, só tem ele de crente, e lá ele peca, erra, falha, porque só tem ele de crente. Lá, caboclo, é o lugar que tem que brilhar, porque é lá que tem treva. Sim ou não? Seja o melhor profissional que você pode ser, seja o melhor possível que você pode ser. Não tente ser melhor do que ninguém, porque se você for só o melhor que você pode ser, você vai ser melhor do que muita gente, sem precisar estar debaixo do peso de ser melhor do que os outros. Deixe-me concluir então o desafio. Você precisa decidir. Pode não ser hoje, mas se for hoje, melhor ainda. Se você vai continuar a pisar nessa terra como alguém vencedor. Você entende o que eu estou falando? A sua história não acabou, não. Tem muito para rolar ainda. Jesus não desistiu de você.
E se Ele falou para você alguma coisa, pode apostar a sua vida nisto, Ele vai cumprir a sua palavra. Olhem para mim. Eu já devia ser destruído há muito tempo. Muita gente tentou me destruir. De todo jeito. Calúnia, até falando a verdade mesmo, de besteira que eu fiz. Alguns puxaram o tapete, outros difamaram meu nome. Sabe qual foi a única coisa que me permitiu continuar a estar aqui hoje? Eu nunca desisti de Jesus. Posso perder reputação, posso perder qualquer coisa, mas não tiro meus olhos dele. Porque eu creio que tudo que ele tem dito a meu respeito, ele vai cumprir, querendo o diabo ou não, meus inimigos ou não, não me importa ouvir o que ele diz a meu respeito. Assim também você. Um dia, eu estava no meu quarto e na casa onde eu morava, lá na rua do Passeio, do final dela, passei a olhar boa parte assim da cidade, e eu orava ao Senhor: Deus, me dá esta cidade. Olha aqui, né? Me dá esta cidade, Senhor. Eu tinha só 26 anos. Eu me ajoelhava, chorava, buscava a Deus. Um dia o Senhor falou comigo. Eu ouvi aquela voz. Era como se fosse audível. Deus me disse assim: eu posso fazer na sua vida, em um dia, o que tu não poderás fazer em 100 anos. Naquele dia, o meu coração ficou como o Salmo 131, como uma criança desmamada. Tranquilo. Então, Senhor, vou viver para este dia. Se for só um dia que tu me usares, será o dia em que o Senhor será plenamente Senhor e Rei na minha vida, e eu vou estar sempre disponível nesta palavra. Eu vou estar rendido aos teus pés, obediente a ti em tudo e confiando plenamente. Nunca vou deixar isso de mão. Está pronto? Feche seus olhos por um momento. Por um momento, pense, feche seus olhos por um momento. É só uma questão de você não ser chamado a atenção, ou nada tirar a sua atenção da sua reflexão. E a gente ora de olhos fechados, não é porque é mais espiritual do que olhar de olho aberto. É porque para não tirar a atenção ao seu redor, alguma coisa pode tirar a sua atenção. Por isso a gente fecha os olhos. E para refletir também é bom fechar os olhos. Só por isso. Não tem nada de mágico, nada de espiritual nisso. É só uma decisão de concentração. Deixar o que está de lado, não tirar a sua atenção. Tá bom? Então faço uma pergunta para você hoje. O que é que está impedindo o seu crescimento? E o que é que você pode fazer para você realmente se engajar nisso e vencer e assumir sua postura que Deus quer que você assuma? Em suma, o que está faltando? Vamos lá, pensa um pouquinho. Isso é entre você e Deus. Bote as desculpas debaixo do seu pé. Pise nelas. E tome uma decisão hoje. Pode começar com uma decisão simples hoje. Amanhã vai continuar outra e outra. São várias decisões que você tem que tomar, não é só uma não. Uma puxa a outra. Até não sobrar mais nada.
A primeira delas é parar de arranjar desculpas. Pare hoje. Acabe com suas desculpas hoje. E comece a assumir aquilo que Deus colocou na sua mão.